Volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Vinícius Braz e Bruno Galvão, da área de Ciências da Natureza. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para a gente no telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar as aulas do professor Bruno. Professor Bruno, seja bem-vindo. Tudo bem? Conta pra gente aí o que os alunos viram no 7º, 8º e 9º ano. Perfeito. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, professor Vinícius? Olá para você, aluno que está nos acompanhando aí. Bom, eu trabalhei com o 7º ano uma continuação sobre taxonomia, classificação dos seres vivos, e nesta aula nós falamos especificamente de alguns reinos, né, dos reinos, como é o caso do reino Monero, o reino Protista, entre outros. Falei com o 8º ano sobre energia não renovável, então foi uma aula focada apenas em fontes de energia não renováveis, como é o caso do petróleo. E com o 9º ano, continuando aí um pouco da genética, aí, nós trabalhamos os grupos sanguíneos. O que define os grupos sanguíneos, basicamente? É essa a ideia de hoje. Ótimo, professor Bruno, obrigada. Agora que já relembramos as aulas do professor Bruno, vamos voltar para as nossas perguntas. E a primeira pergunta desse último bloco é para você, professor Bruno, é uma dúvida de 9º ano. O que significa ser doador universal? Bom, ser doador universal, quando a gente fala de transfusão de sangue, doação de sangue, né, a gente está falando de ser um doador que pode, esse sangue pode ser utilizado para qualquer outro tipo sanguíneo. O doador universal, então, nós consideramos que é o grupo O negativo, ok? Então, quem tem o sangue O negativo, ele é considerado um doador universal. Ele pode doar para pessoas que têm sangue do tipo A, tipo B ou AB, ou mesmo qualquer uma do tipo O, independente se for RH positivo ou negativo. Então, ele seria o doador universal. É claro que existe um limite, não quer dizer, não é, professor Vinícius, que pode receber 2 litros de sangue, não, mas é uma certa quantidade, então não teria problemas. Ótimo, geralmente, né, eu só cortando, geralmente isso acontece quando, né, a pessoa, por exemplo, acontece um acidente aí de última acidente, não sabe a tipagem sanguínea, não tem tempo, aí pega uma bolsa de O negativo, vai lá, coloca para suprimir, até ter certeza para qual tipo sanguíneo para usar o adequado. Exatamente. O ideal sempre é você receber exatamente aquele mesmo tipo sanguíneo que você tem. Excelente, professores. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano, é para você, professor Vinícius. Qual a diferença entre isolamento reprodutivo pré-zigótico e pós-zigótico? Boa pergunta, né? Isso daí, então, a gente sabe que toda vez que vai ocorrer, então, um processo de especiação, seja ele, né, com isolamento geográfico ou sem isolamento geográfico, a gente sabe que tem de haver o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Né? O que vai ser, então, esse isolamento reprodutivo? Onde esses dois seres indivíduos, né, eles vão o quê? Não vão conseguir se reproduzir, ou seja, não vão conseguir gerar descendentes. Então, a gente classifica então esse isolamento reprodutivo em 2 termos, né, em dois grupos, que pode ser, né, pré-zigótico ou pós-zigóticos, que lembra-se de zigoto, né, a formação então antes de formar o zigoto e pós, depois de formar o zigoto, ou o que nós chamamos de pré-copulatórios e pós-copulatórios também. O que vai acontecer? Quando eu falo, então, em isolamento, né, mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos, antes de formar o zigoto, eu estou falando, então, quando esses indivíduos, então, esses 2 indivíduos, eles não vão conseguir fazer a fecundação, ou seja, não ocorre a fecundação, não ocorre a formação do zigoto. E isso ocorre como? Como, por exemplo, esses indivíduos, eles vão ter, então, a incompatibilidade do sistema reprodutor, né? Ou o órgão masculino vai ser muito grande para o órgão feminino, ou o órgão feminino vai ser muito grande para o órgão masculino. Então, isso, então, é um fator que pode gerar, sim, um isolamento reprodutivo, porque a partir do momento que eu tenho a incompatibilidade, né, dos órgãos reprodutores, eu não consigo, então, haver a fecundação. Ou, então, eu posso ver também a questão comportamental, né? Às vezes o comporta igual a gente vê na natureza fantástica, vários, né, tem espécies onde o macho ele vai igual o pavão, ele abre aquela cauda, né, maravilhosa dele só para chamar a atenção, outros vão, cantam, dançam, fazem, acontece, e isso pode
vão chamar a atenção da fêmea ou vice-versa, e isso não vai acontecer então o acasalamento, ou então a questão da migração, né, que nós chamamos de sazonal, onde que o macho ele vai migrar para o hábitat da fêmea em um período onde a fêmea não vai estar lá. Então isso também pode acontecer, e também a questão de hábitat também, que eles vão habitar, vão ficar em hábitats diferentes. Isso então são todos fatores pré-zigóticos. E pós-zigóticos? Quando ocorre então a fecundação, por algum motivo ocorreu a fecundação. Então, pode haver então o que nós chamamos de expulsão, então, ocorreu a fecundação, beleza, mas esse zigoto ele não vai se desenvolver em um embrião, então, portanto, ele vai o quê? Não vai nascer, a fêmea ela vai abortar isso naturalmente. Vai acontecer também, se nascer, pode nascer, tá? Mas só que vai gerar um indivíduo que estéril. E esse indivíduo estéril, ele não vai conseguir se reproduzir. Então vai cessar ali a espécie. Então isso vão ser mecanismos de isolamento pós-zigóticos, ou seja, depois que ocorreu a fecundação. Ótimo, professor. Obrigada. Nossa próxima dúvida é do Alan. Ele é estudante da Escola Estadual Presidente Antônio Carlos, aqui de Belo Horizonte. Ele é estudante do 6º ano, mas o professor Bruno vai responder para a gente. Professor Bruno, as células-tronco conseguem regenerar qualquer célula? Alan, obrigado por sua pergunta. Bom, quando a gente pensa em células-tronco, nós temos basicamente duas classificações. Nós temos células-tronco totipotentes, tot é de total, ou seja, seriam células-tronco capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula, ok? Então, nós temos células-tronco, por exemplo, o zigoto é uma célula-tronco totipotente. O zigoto, quando funde o gameta masculino e feminino, forma uma única célula primeiro, que vai formar todo o nosso organismo. E nós temos células multipotentes, ou seja, ela tem uma potência múltipla, né? Pode se transformar em múltiplas células, mas não necessariamente em qualquer tipo. Então, existem essas duas possibilidades. Ótimo, professor Bruno. Mais uma dúvida que você vai responder para a gente é da Júlia, ela é estudante do 4º ano. Professor Bruno, você pode explicar melhor sobre os carboidratos? Bom, essas perguntas aí são em homenagem à professora Leonor. A nossa professora Leonor, que estava no primeiro bloco, isso mesmo. Um grande abraço para a professora Leonor. Quando nós pensamos em carboidratos, nós temos que pensar que são nutrientes, são estruturas químicas que elas são facilmente quebradas no nosso organismo para gerar rapidamente energia, para que o nosso organismo funcione com energia rápida. Então é diferente de gorduras e proteínas. Para você extrair a energia de gorduras, você precisa de um processo mais longo. Por exemplo, quando você come um pãozinho de sal no café da manhã, o pão de sal ele é rico em carboidratos, não é mesmo, professor Vinícius? Então é um alimento ali que é muito importante para você já obter energia logo depois que você acorda. Imagina que a gente fica dormindo lá por 8 horas e aí são 8 horas sem receber alimento. Energia rápida, né? Exatamente. Então os carboidratos eles vão ter esse papel fundamental de liberar energia rápida para o nosso corpo. Os carboidratos normalmente eles vão ser convertidos, né? Alguns convertidos, dependendo da estrutura complexa, ou quebrados até você ter a famosa molécula de glicose, que é a principal fonte de energia do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro, que se alimenta basicamente de glicose. Então, o carboidrato é isso. E aí a gente fala até a questão, né, dos carboidratos, a gente já pode falar que a questão, igual você citou, do pão, né, Bruno? Que quando a gente já se alimenta, a primeira digestão que vai acontecer na boca, na mastigação, com a questão da saliva, então já tem o primeiro grupo que vai ser quebrado, quem? Os carboidratos. Que a saliva consegue, então, quebrar esses carboidratos e aí já o quê? Facilitando, então, se eu tiver uma moléculazinha menor lá e tiver alguma molécula de glicose disponível, já é absorvida pelo nosso corpo a energia rápida aí. Muito interessante o seu comentário, professor Vinícius, porque os carboidratos eles são originados basicamente dos vegetais, né? E os vegetais eles têm uma reserva energética que é de amido, né? E amido nada mais é que um monte de glicosezinha ligada junta. E a nossa saliva já na boca tem a amilase, que vai quebrar esse amido e já formar ali, já na boca, já um monte de moléculas de glicose, ou seja, energia rápida, mais uma vez. Muitas explicações aí, hein, Júlia? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é para você, professor Vinícius.
qual a constituição da semente? Boa pergunta. Então, a semente a gente sabe, né, que vai ser aí uma característica evolutiva, né, uma aquisição evolutiva, digamos assim, bastante, digamos que primordial, né, que vai o quê? Nutrir o embrião, vai proteger o embrião. Então, qual que vai ser a constituição aí da semente? Nós temos, vou falar aqui agora para você, uma constituição geral. Por quê? Nós temos as gimnospermas e nós temos angiospermas, onde todos dois nós vamos possuir, então, as sementes, tá? Só que eles vão possuir, claro, um embrião, que vai ser, então, o produto final da fecundação. Além disso, ela vai ter uma reserva que vai ter que nutrir esse embrião, ele vai precisar de se alimentar, né? Então, essa reserva energética que vai nutrir é o que nós chamamos de endosperma, tá? Essa endosperma, então, vai ser o quê? A reserva nutritiva que esse embrião vai ter. E envolvendo esse embrião, né, esse endosperma, nós vamos ter o quê? Um tegumento, que vai ser como se fosse uma membrana que vai o quê? Proteger. Então, é essa que é a constituição básica de uma semente. Embrião, o endosperma, que vai ser o que nós chamamos de alimento, né? E é o tegumento que vai envolver, então, essa semente, que como se fosse, a gente pode falar que vai ser a famosa casca, tá? Quando a gente for estudar isso lá em angiospermas, então a gente vai ver que existem outras estruturas, como por exemplo o cotilédone, né? Nós vamos ter outras estruturas presentes na semente que vão possuir também outras funções. Ótimo, obrigada, professor. A nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando, estudante do 7º ano, que já participou no último bloco com a gente. Professor Bruno, na energia não renovável, qual é a diferença entre o carvão mineral, o petróleo e o gás natural? Obrigado mais uma vez por sua participação, Luiz. Um grande abraço para você. Então, nós estamos falando de fontes de energia não renováveis, né? Quando nós pensamos em carvão mineral, petróleo e gás natural, nós estamos falando de combustíveis fósseis, né? Então, a gente está falando de fossilização, nós estamos falando de fontes de energia que demoraram milhares de anos para ser formado. Agora, isso é o que eles têm em comum. Você quer saber o que tem de diferente, né? Quando nós pensamos em carvão mineral, você tem que pensar que também trata-se de organismos que estavam vivos e sofreram esse processo de enterramento por sedimento, mas o carvão mineral ele vai ser uma mistura, uma espécie de rocha misturada com esse produto orgânico, né, que foi sendo gerado ao longo dos anos. Então é uma rocha que ela tem uma cor escura, né, e ela tem ali compostos orgânicos ali. Então normalmente uma rocha sedimentar. Isso seria a ideia do carvão mineral, que é bem diferente desse carvão que a gente está acostumado de queimar uma madeira, né? Aí já seria carvão vegetal, que não é um combustível fóssil, ok? E quando nós pensamos em petróleo, nós estamos falando também desse material orgânico formado a partir de seres vivos há muitos anos atrás, só que ao invés dele se juntar à rocha, ele está apenas protegido pela rocha, ou seja, essas rochas sedimentares que vão se formando camadas ao longo de milhares de anos, vão encobrindo essa matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela vai sofrer processos ali que vão gerar esse material que nós conhecemos como petróleo, né? Esse líquido viscoso, escuro, né? Preto mesmo, né? A coloração. Então é diferente, você não tem uma rocha ali, você tem um material líquido mesmo, o petróleo no caso. E quando nós pensamos em gás natural, também falando de combustível fóssil, né, professor Vinícius? Mas agora nós estamos falando justamente de gases, né? De gases originados desses processos que ocorrem nos organismos que estão soterrados por sedimentos, só que ali vai haver formação de gases, não um líquido e não um sólido. Então seria aí uma diferença assim, bem clara, seria que o carvão mineral é um sólido, o petróleo é um líquido e o gás natural, como o nome indica, seriam gases. Excelente, professor. Nossa próxima pergunta, eu acho... peraí, só um minuto. Nossa próxima pergunta é para você, uma dúvida de 7º ano. Quais as principais características do reino Monera? Ok, quando pensamos em reino Monera, nós pensamos em procariotos. Não é isso, professor Vinícius? Sim, e aí, procariotos, nós estamos falando de ou seja, que veio antes, né, primeiro, cariotos, ou seja, veio antes de haver a carioteca, antes de haver um núcleo, não é isso? Então, o procarioto é a primeira característica que a gente pensa quando a gente pensa no reino Monera. Nós pensamos em arqueias e bactérias que
não tem núcleo definido, delimitado por uma membrana nuclear. Então, nós dizemos que são procariotos. Não existia carioteca ainda, não existia membrana nuclear. Nós pensamos também em organismos unicelulares, formados por apenas uma célula. E nós pensamos em organismos que eles podem ser tanto autótrofos, ou seja, capazes de produzir o próprio alimento, mas a grande maioria heterótrofos, que precisam de se alimentar de componentes de outros seres vivos ou de outros seres vivos. Então são 3 características principais, não sei se tem alguma outra ideia que você está pensando no momento, professor Vinícius, são as 3 mais importantes, não é isso? São as principais. Então é isso, o professor Vinícius concordou, eu fico seguro. Excelente, professor. A nossa próxima dúvida agora é para você, professor Vinícius. Quais as principais características dos principais grupos das plantas? Boa pergunta. Então, quando a gente fala então em principais grupos de plantas, nós vamos falar dos 4. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E aí nós temos várias características que vão diferenciá-las, mas algumas que são marcantes. Por exemplo, as briófitas nós temos então, são as únicas plantas avasculares. Então aí, ó, primeira característica marcante, não possui tecido de condutor, de seiva bruta e nem seiva elaborada. Vamos falar só uma. Além de ter fase gametófito dominante, além de ter também não possuir nem raiz, nem caule, nem folha verdadeiros. Ponto. Quando a gente fala então de pteridófita, nós estamos falando do quê? De plantas vasculares. Porém, elas não vão possuir nenhuma estrutura reprodutora específica, ou seja, elas são consideradas como criptógamas ainda, ou seja, órgãos ocultos, os órgãos reprodutores. Então, elas vão necessitar da água para a reprodução, não vão possuir semente, nem flor, nem fruto. Quando eu falo nas gimnospermas, eu falo que sementes nuas, né? A gente pode pegar aí pela palavra. Então, sementes gimnospermas vão possuir tecidos vasculares, tudo. Só que aí eu tenho que a grande aquisição do grão de pólen e o surgimento da semente. Então, aí isso daí marca-se também o quê? Uma outra característica de gimnosperma. E quando vamos falar das angiospermas, eu posso falar aí o quê? Presença de flor e presença de fruto. Isso, então, vai ser a característica marcante aí das angiospermas. Então, nós passamos pelos 4 grupos, onde falamos das principais características que vão diferenciar aí cada grupo de planta. Ótimo, professor. Obrigada. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Acho que vai pegar até um gancho aí com a resposta do Luiz Fernando. A energia nuclear pode ser considerada um combustível fóssil? Bom, estamos falando ainda de combustível fóssil basicamente seria o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Quando nós falamos de energia nuclear, nós não estamos falando de combustíveis fósseis, tá? Nós estamos falando de uma energia gerada a partir de determinados elementos químicos, normalmente, na verdade, radioativos, né? Como é o caso do urânio, que é o mais utilizado. E o que é um elemento radioativo? É um elemento químico e ele é capaz de guardar muita energia naquele átomo. Estou falando de átomos, dessa estrutura que nem com o microscópio nós podemos enxergar. E o átomo ele tem um centro, né, um núcleo que ele é formado por prótons e nêutrons, um núcleo que a carga em geral é positiva e nós temos os elétrons ao redor desse átomo. E antigamente achava-se que o átomo ele seria indivisível, só que o ser humano conseguiu causar a fissura, a quebra desse núcleo. E esse núcleo de cada átomo que forma a matéria, principalmente de um elemento radioativo como o urânio, ele conserva ali muita energia. Então, com a quebra desse núcleo, você tem uma liberação de energia gigantesca. Por isso que a energia nuclear é tão eficiente e uma das promessas para dar conta aí do nosso crescimento com gasto de energia. Apesar de existirem problemas graves com a questão de vazamento desses compostos radioativos. Então, a grande preocupação da energia nuclear é com o controle do descarte de resíduos e realmente evitar que esses elementos radioativos entrem em contato com qualquer superfície da Terra, ou seja, a água, seja o solo.
mas é uma energia muito eficiente e não é um combustível fóssil. Ótimo, obrigada, professor. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano para biologia. O que significa dizer que as duas populações apresentam isolamento reprodutivo? Então, acabamos que nós já falamos nisso, né, no início do bloco. Quando a gente fala, então, que duas populações possuem isolamento reprodutivo, é sinal, então, que elas não conseguem o quê? Se reproduzir entre si, de acordo com aqueles fatores que eu já falei. E aí, Dani, antes de terminar, eu acho que não tem quase mais tempo, eu quero agradecer, né, a presença aí da professora Leonora, que estava no primeiro bloco. Eu vi a homenagem que ela fez, tudo. Leonora, assim, é uma perda e um ganho ao mesmo tempo, porque a outra professora é gente boa também, e tudo. E Leonora é uma perda porque essa pandemia faz a gente ficar mais sensível. E a relação que a gente vem tendo, eu e Leonora, assim, ao longo, desde 2018, aí a gente junto, mas esse ano mais próximo, a gente acaba que, assim, fica parecendo um pedaço da gente indo embora, alguma coisa assim, sei lá. Mas, assim, agradeço de coração a presença de Leonora, uma parceria aí que, assim, fica marcada para sempre e vamos lá. Ó, beijão, Leonora, parabéns, obrigado. Depois desse momento de despedidas, estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Eu quero lembrar também que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras que estiveram hoje com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!